forjar paciência no nosso coração. Eu gosto de falar de ansiedade. Quem é ansioso aqui? Quem é ansioso aqui? Queridos, eu luto contra a ansiedade, cara. Deus já me quebrou. Às vezes me quebra, usa muito a minha esposa ali. Sabe como é que Deus cura a ansiedade? Você quer saber ou não? Sabe como é que Deus cura a ansiedade? Fazendo as coisas demorarem. Para você aprender que o controle é dele. Você acha que é seu, mas o controle é dele. Ele dá enquanto nós dormimos. Como é difícil. Como é difícil a nossa alma aprender a descansar nele. Para receber da palavra em revelação, vou ter que aprender a descansar nele. Davi aprendeu isso. Você já viu ovelha ficar no meio de pasto verdejante, água maravilhosa, quieta, descansando? Aqueles que passam pelo processo de Deus, eu tenho uma palavra para você. Deus está mais importando com o processo do que com o fim. Às vezes nós queremos o fim, mas não queremos o processo. Hoje eu estava conversando com um aluno aqui, ele falou uma coisa, me perguntou uma coisa, cara. Falou, cara, como é que faz para ter unção? Parece que vocês liberam as coisas tão fáceis assim. Eu falei, cara, você não tem ideia o preço. Você não tem ideia o preço. Eu quero desafiar a um salário de satisfação na vontade de Deus. Você precisa encontrar isso em fé. Eu converso às vezes com as pessoas às vezes que são totalmente realizadas, tem tudo. Eu vejo os olhos dela olhando para a gente, e você percebe que eles estão falando pelos olhos. Você tem algo que eu não tenho. Satisfação de fazer a vontade de Deus, jovem. Eu quero te desafiar, lança tudo, dá tudo. Por mais que você não entenda, fazer a vontade de Deus num primeiro momento é morte, mas num segundo momento é ressurreição. Segundo momento é satisfação. Olha aqui o livro de Salmos, como é que a gente deve viver. Eu quero mostrar só algumas passagens, como é que você deve viver, porque as dificuldades estarão. No mundo tereis aflições, mas o que vence o mundo? João fala que é a fé. João fala que é a fé. Eu tenho meditado aqui nos Salmos, cara, e eu tenho visto que praticamente todos os Salmos de Davi é adoração e guerra. É adoração e guerra. Ele fala dos inimigos. Querido, essa é a batalha que a igreja tem que viver nesses dias. No nosso quarto secreto é lugar de guerra. O lugar onde o homem não vê, mas as lágrimas são derramadas em fé. Porque já é. A recompensa uma hora vai chegar. A recompensa não está vindo, mas Deus vai ter que forjar em você um nível de caráter paciente. Deus vai ter que forjar você na capacidade de esperar o tempo dele. Deus vai ter que ensinar você a caminhar em estações, entender estações dele. A grande crise que tudo de Deus é muito grande. Entenda isso, você tem um Deus grande. Tudo dele é muito grande. Quando ele me deu a visão, eu recebi ela muito grande. Mas depois vieram os processos. Em outras palavras, Deus tem uma grande visão para você. Receba isso. Aqui é lugar de liberação de chamados. Deus tem uma grande visão para você, mas Ele também vai depurar você. Sabe por quê? Porque quando Ele te depurar, você não vai roubar a glória dEle. Você só vai dar a glória para Ele. E você vai entender que a unção não tem nada a ver com você. É Ele selando a sua vida. É Ele falando, meu filho, você teve fé e confiou em mim, agora eu vou derramar algo que você não pode fazer. É assim que nós devemos caminhar como igreja. Que privilégio! Que privilégio! O salmista está declarando aqui no meio da Bíblia algo grandioso, algo maravilhoso. Vou ler aqui só algumas passagens. Você entender isso aqui, cara, é muito forte, é muito tremendo. Ele diz aqui, ó, aleluia, aleluia.
Deus maravilhoso, Deus bendito, aleluia. Aqui mostra um homem cheio de aflição. Vamos lá no Salmo 119. Cheio de aflição, cheio de dificuldades. O que estava acontecendo na vida dele? Lutas. Vou mostrar para você aqui, por exemplo, Salmo 119, versículo 23, 22. É assim que nós temos que viver. Tira de sobre mim o opróbrio e o desprezo, pois tenho guardado. Olha aqui, ó, os teus testemunhos. Versículo 26, 23. Assentaram-se príncipes e falaram contra mim, mas o teu servo considerou nos teus decretos. Olha aqui o 28, ó. A minha alma de tristeza verte lágrimas, fortalece-me, Senhor, segundo a tua palavra. É assim que o homem de Deus e a mulher de Deus tem que caminhar. É assim que a maturidade vai vir, está vindo sobre a igreja, sobre as nossas vidas. Olha aqui o versículo 50. O que consola na minha angústia é isto, que a tua palavra me vivifica. A tua palavra alimenta o meu espírito. Quando Jesus estava em jejum, a Bíblia fala o quê? Que ele teve fome. E Satanás veio com comida. E ele falou, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra. Esse é o nível de fé que Deus quer levar você. Esse é o nível de fé que Deus quer que você suba, que Deus quer que você avance. Guardei a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Hebreus capítulo 5. Hebreus capítulo 5. Abra lá. Aleluia. O dia que eu vi isso aqui, cara. Hebreus capítulo 5. Versículo 11. A esse respeito temos muitas coisas. Está falando sobre o sacerdócio de Melquisedeque. Temos muitas coisas difíceis de explicar, porquanto vos tendes tornados tardios em ouvir. Pois com efeito, quando devia ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de alguém que vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Assim vos tornastes como os necessitados de leite e não de alimento. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra de justiça, porque é criança. Versículo 14. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que praticam, ou melhor, que pela prática, olha aqui o livro de Tiago, ó, tem as suas faculdades exercitadas, para discernir não somente o bem, mas também o mal. A palavra de Deus diz, em Hebreus capítulo 4, versículo 12, que a palavra, ela é poderosa para discernir o que é alma, o que é espírito. A coisa mais difícil que tem é separar a alma de espírito, mas a palavra de Deus, vinda dos céus, é poderosa para fazer isso. Está fazendo isso no nosso meio. Salmo 1. Tem uma regra na Bíblia, querido, que toda vez que você vê um princípio, quando você estiver estudando a palavra, toda vez que você vê um princípio, a primeira vez que aparece aquela palavra, ou aquele capítulo, presta bastante atenção. Aquilo é uma projeção. E o Salmo 1 fala, salmo conhecido, daquele homem, daquela mulher de Deus, que alcança um prazer em Deus. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como uma árvore plantada junto às correntes das águas, que
que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Existem 3 tempos que a gente precisa passar nosso coração em revista. Tempo com Deus, tempo com o Espírito Santo de Deus, é o sacerdote entrando ali, para derramar óleo no candelabro, porque ele precisa arder continuamente. Tempo com a palavra de Deus, querido, tempo com a palavra de Deus, cara. O que o diabo está tentando fazer hoje com a igreja, cara, é roubar o tempo dela. Muitas vezes eu pedi perdão a Deus, a gente perde tempo às vezes com o WhatsApp. Tem uma pesquisa americana que fala que em média, nos Estados Unidos, um jovem, ele pega 200 vezes no celular no dia. Tempo com a palavra de Deus. Pastor, líder, o seu primeiro chamado não é cuidar da sua igreja, seu primeiro chamado é estar nele. Quando você está nele, quando você depende dele, quando você anda com ele, ele dá o crescimento. Querido, eu tenho aprendido isso, tenho falhado muitas vezes, mas o Senhor está colocando algo poderoso no meu coração, tempo com a palavra de Deus. Eu não sei se você já teve essa experiência, você entra em Deus, e coisas que você está para resolver naquele dia, começa a desatar. Quando você está com Deus, você não está perdendo tempo, você está ganhando tempo. Quanto tempo, pastor, você tem gastado com a palavra? Quanto tempo, líder, você tem gastado em Deus? Essa palavra dentro de nós vai alimentar a nossa fé, porque a fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. Aí nós entramos numa nova dimensão. Nós entramos numa nova dimensão. Apocalipse capítulo 12, eu já estou fechando. Apocalipse capítulo 12, cara, fala de uma igreja, que é a igreja dos últimos dias. Como essa palavra nos anos queimou e queima dentro do meu espírito, toda vez que eu leio essa palavra. Aqui fala de uma grande luta nos céus, nos últimos dias. E nós sabemos que, pelas escrituras, vai haver 2 sinais dentro da igreja. O primeiro deles é a apostasia. A apostasia acontece dentro da igreja, nos últimos dias. E o que é a apostasia? A apostasia é uma igreja que vive na terra, não conforme os céus, mas que vive na terra conforme a terra. Isso é apostasia. É o abandono da fé. Parece que tem fé, mas não tem consistência. Na hora que vem a provação, vive de acordo com aquilo que está na terra. Esse é um sinal muito forte, vai acontecer dentro da igreja. A palavra nos adverte, falsos mestres, a apostasia, manifestação do filho da iniquidade, lá em Tessalonicenses, falando sobre isso, falando sobre apostasia também, Paulo explicando sobre isso. Mas tem uma igreja poderosa também, cara. Tem um remanescente dos últimos dias, que não vai se dobrar, não vai se dobrar, não vai se dobrar, e essa igreja vai destronar Satanás dos céus. Agora tem algo muito forte com a palavra nessa igreja, cara. Eu quero fechar com esse texto. Olha aqui, ó, 12:11. Eles, quem são eles? A igreja. Pois o venceram. Venceram quem? Venceram Satanás, por causa do sangue do Cordeiro. Sangue do Cordeiro, Filho. Quem tentará acusação contra os filhos de Deus? É Deus quem o justifica. Por causa da palavra do testemunho. Essa igreja vai estar vivendo Tiago. Palavra
palavra do testemunho, aquilo que eu falo, eu pratico. Aquilo que é por dentro, eu sou por fora. Essa igreja vai estar tão forjada na palavra, que ela vai dar um testemunho. E porque não amaram as suas próprias vidas, não amaram as suas próprias vidas. Querido, quem quer receber de Deus aqui um chamado? Eu quero te falar uma coisa, eu te convido a não amar a sua própria vida. Porque o chamado nada mais é do que você perder a sua vida. Deus precisa vencer a igreja dele. Deus vai vencer na igreja dele. E para isso nós vamos ter que perder. Amém? Eu lembro de alguns dias de pouco tempo de convertido, e o Senhor me levou para a palavra. Tinha dias, cara. Solteiro, né? Quem é solteiro aqui? Cara, eu ganhei do Ricardo, cara. Você acredita? Eu esperei muito tempo no Senhor. 19 anos a minha esposa. Eu vou contar 2 experiências para você. No início da minha conversão, eu vi uma criança com o pai e a sua esposa num acampamento, no primeiro acampamento que eu fui. Não sabia nada da Bíblia. E essa criança veio assim com a mãe, eu observei a mãe, um casal que me chamou muita atenção. Deus estava trabalhando no meu coração. E essa criança veio e tal com a mãe sentou do lado do pai assim, e eu fiquei olhando aquela cena. E o pai, para arrebentar comigo, primeiro já estava sendo curado, cara, porque foi a área onde o inimigo mais pegou, entende? Mas Deus escolhe as coisas loucas. Deus escolhe aqueles que não são, você está entendendo ou não? Eu era o mais improvável, entende? E ele pegou ali a criança e colocou a criança no colo. Pegou a Bíblia e colocou em cima da perna da criança. Abriu a Bíblia e começou a falar com o filho. Filho, vem cá que eu vou te ensinar a Bíblia. Eu estava atrás, cara. Mas na hora algo começou a queimar dentro de mim. Queimar. E o Senhor falou comigo, olha o que eu tenho para você. E minha esposa, meu filho. E hoje eu lembrei disso. Porque o meu filho Davi, ele não pode ver 2 coisas. Um é o celular, que o pai está falando, não, e ele chora. Ontem parecia que eu estava matando ele quando eu tirei o celular. Mas a outra é a minha Bíblia. Ele pega a minha Bíblia, cara, ele quer a minha Bíblia, e ele mexe nela. Enquanto eu não der a Bíblia, ele não para de chorar. Querido, Deus tem grandes promessas. Pode demorar, mas vale a pena esperar. 19 anos. E hoje eu estava lembrando dessa visão. Deus cumpriu ali hoje. Eu lembrei dessa visão. O nosso principal chamado é com a nossa família, cara. Pastor, seu principal chamado é preparar o seu filho para os tempos que virão. Ele vai ter que estar forjado na palavra. Senta com ele na mesa. Eu já faço isso com meu filho. Minha esposa coloca ele sentado na mesa, ele nem entende, não sabe nem falar. Mas eu estou ministrando adoração. Estou ministrando tempo na mesa. Estou ministrando tempo. Queridos, famílias destruídas que não têm tempo dentro de casa com a palavra. Mas a igreja forte do Senhor vai se levantar. Pais, filhos, esposas, maridos, na mesa. Tempo de mesa. É quando o meu espírito é forjado. Repete comigo, Senhor, eu quero, nesta manhã, assumir um compromisso de tempo com o Senhor, na palavra, para que meu espírito seja alicerçado na tua palavra. Aplauda Ele. Queridos, a igreja no Brasil vai entrar num novo patamar, mas também nós vamos entrar num novo patamar na palavra. Maturidade, prática. Sem prática, nós somos meninos.
E se Deus permitir, na próxima ministração, vou falar sobre riquezas dos céus e riquezas da terra. Tiago faz uma depuração disso também. Amém? Senhor, muito obrigado. Nós te agradecemos, Deus, por esse ministério. Bendizemos o teu nome, exaltamos o teu nome. Somente o Senhor seja glorificado aqui nessa manhã. Somente o Senhor é digno de receber toda adoração. Senhor, nós pedimos perdão, Pai, pela nossa negligência, pela nossa falta de perseverança, pela nossa inconstância, Senhor, diante do Senhor. Dai-nos, ó Deus, um espírito perseverante, constante, um espírito 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 constante. Dai-nos, ó Deus, homens, mulheres, fortes no espírito, fortes. Nós liberamos um tempo de avivamento na palavra sobre a igreja no Brasil. Nós liberamos um tempo de paixão pela tua palavra. Nós liberamos um tempo, oh Espírito Santo, nós liberamos, cheio, liberamos um tempo, Senhor. Eu estou queimando, você quer queimar ou não? Eu estou queimando, tem mais de Deus aqui. Dos seus sofrimentos que o Cordeiro receba a recompensa através de mim, só por tua graça. Isso acontecerá. Entregar minha vida. Deus, derrama fome pela tua palavra. Coração contrito para receber a tua palavra. Coração manso para se atentar pela tua palavra. Entre nós, eu dou minha vida. Eu dou minha vida. Eu dou minha vida, oh, como oferta, que o Cordeiro receba a recompensa dos seus sofrimentos, que o Cordeiro receba a recompensa através de mim, para que o Cordeiro receba a recompensa dos seus sofrimentos, que o Cordeiro receba a recompensa através de mim. Aleluia.